número de cidades com potencial turístico no Brasil diminuiu. Esses dados eles foram divulgados recentemente pelo Mapa do Turismo. Mas a boa notícia é que Jaú continua no mapa do turismo. E a outra boa notícia é que o Contur, que é o Conselho Municipal de Turismo, foi reativado aqui na cidade também recentemente. Para a gente conversar sobre esse assunto, né, os potenciais turísticos aqui na cidade, a gente convidou a turismóloga Luana Reis, que também é chefe do Departamento de Turismo aqui de Jaú e é membro do Contur também. Luana, obrigada por ter vindo aqui participar do nosso Câmara Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo divulgar o trabalho aqui do município, tá, Bruna? É um prazer poder estar aqui com vocês e falar um pouco do trabalho do Departamento de Turismo, do nosso plano de trabalho, do meu plano de trabalho, e do Contur, que são duas ferramentas muito importantes para essa classificação que já está tendo e essa pontuação, tanto regional, estadual como federal para o turismo como um todo. Luana, esse dado que saiu recentemente, né, desse mapa do turismo no Brasil, saiu até no comércio de Jaú, né, o pessoal divulgou que Jaú continua nesse mapa. O que isso significa? Isso significa que Jaú está dentro de um roteiro, de um sistema de trade turístico, né, onde envolva desde a parte da comunidade, como os equipamentos e serviços, empresários e o poder público, de uma forma geral e federal de turismo. Então, tudo que houver de planejamento, de programas, de inserção turísticas, de verbas, Jaú já está inserido num contexto de atividades constantes no ano de 2016, daqui para frente, dos planos que vão ser traçados agora para o turismo. Lá no mapa, Jaú é colocada no centro de Coração Paulista? Isso. O que é esse Coração Paulista? Essa regionalização do governo do estado de São Paulo, não lembro o ano certo, não sei se foi 2009, 2006 que foi traçada a regionalização do estado de São Paulo turística. Então são municípios que são divididos, caracterizados e identificados por várias regiões, sendo que Jaú está dentro da região do Coração Paulista. Porém, foi identificado no ano de final de 2015 e 2016 que essa regionalização, essa divisão de regiões, ela não estava servindo como uma parte comercial para se vender um roteiro e gerar um fortalecimento econômico. Então está havendo uma modificação em questão de critérios, como vai ser formatada as novas regiões do estado de São Paulo. Até porque de 645, mais ou menos, municípios do estado de São Paulo, só 222 fizeram o dever de casa, só 222 preencheram os requisitos de informações necessárias para o governo do estado de São Paulo poder contar com a atividade deles em relação ao roteiro turístico. Então essas regiões diminuíram, a participação dos municípios diminuíram também. E agora, o governo do estado de São Paulo, em parceria com o SENAC e a FEComércio também do estado de São Paulo, estão reformulando essa nova questão da regionalização e propostas para programas e políticas públicas para o estado de São Paulo. Essa Câmara Temática começou no mês de maio, que foi a primeira reunião, e pelo esse desempenho do município de Jaú, eu fui convidada pelo SENAC para fazer parte dessa Câmara Temática que envolve o trade turístico. São concessionárias de transportes rodoviários, são associações de turismo, associações de agências de turismo. E essa Câmara, ela é formada para quê? Para novos critérios de regionalização, como que essas regiões vão ser divididas, separadas e quais municípios vão fazer parte de cada região e também a formatação das novas políticas públicas para o turismo. Por que isso? Porque a intenção dessa nova reformulação é a parte comercial, é vender um roteiro. Em alguns países, como na Europa também, eles vendem o pacote pela região e não por um município em específico. Então, uma das sacadas assim do governo do estado de São Paulo é tentar trabalhar essa parte da região. É lógico que nós vamos ressaltar a peculiaridade, o atrativo e o potencial de cada município, mas a gente vai agregar um roteiro como um todo de uma região, cada um sanando uma necessidade ou por hotel, ou por um equipamento, ou por um atrativo que um possa complementar o outro. Alguns requisitos que a gente já traçou dessa regionalização também devido à mudança do perfil econômico nacional, estadual, não só de frisar muito, captar a demanda turística da capital, mas de polos econômicos, tanto da micro-região como da macro-região. Então, a nova regionalização vai ter um fator econômico, o fator de um perfil de uma demanda que vá consumir esse produto também. Outra questão que foi muito pautada também, que eu fiz questão de apresentar a proposta do Contur de Jaú, é assim, os Conturs,
de todos os municípios, Jaú é atípico, porque Jaú ele é composto de acordo como se manda uma cartilha do governo do estado de São Paulo. Então, foi modificado o conselho, tem a abertura do rol dos conselhos para ter um pouco mais da participação da comunidade, da iniciativa privada, até para ter uma sustentabilidade das ações e atividades do Contur, para não parar de 4 em 4 anos, ou ter uma reformulação, ou ter uma troca de presidente aí. Então, estou com um grupo bem forte, bem ativo. O Contur ele foi reativado em dezembro. Não, perdão, eu peguei a pasta do Departamento de Turismo em dezembro, comecei com um diagnóstico de como estava a situação do planejamento turístico, com a missão de reformular o Contur. Vi que não estava em atividade constante, que é um dos requisitos para poder protocolar o município de interesse turístico. Reformulei, reenviei os ofícios para associações que já estão em decreto e fiz alguns outros convidados que eu vi de suma importância para a atividade sustentável do planejamento turístico. Quantos membros são no Contur? Olha, nomeados, se eu não me engano hoje, porque assim, a gente não só baseia nos nomeados. Nomeados, se eu não me engano, entre titulares e suplentes são 18, mas hoje a gente está com 34, entre nomeados e convidados. Com já o pedido protocolado, virou um processo para abertura, né, para aumentar esse rol de conselheiros também, e algumas alterações na lei do Contur também, para a gente poder se adaptar a uma realidade de um fortalecimento econômico. E é até importante, né, a gente ressaltar a importância dos conselhos no município, né, não só do Contur, como todos os outros conselhos de outras pastas, que é a forma da sociedade participar das decisões políticas, né, da elaboração das políticas públicas. E como a Luana disse também, tem membros de vários setores, né, da parte do comércio, do Sim Comércio, do território do calçados, dos meios de hospedagem, das agências de turismo. Também agora a gente está com o pessoal convidado que são de agências de eventos, de transportadora turísticas, arqueólogo, a parte do museu, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico. Até o Corpo de Bombeiros está dentro do conselho em relação à parte técnica também, quanto na parte de segurança e de algumas questões de sugestões também. Por enquanto, o pessoal que não está nomeado, eles estão como membros convidados e consultivos, né? Mas são de suma importância. O pessoal do artesanato também, de Jaú. Então, é a questão do trade turístico mesmo, porque o turismo ele é muito complexo, né, Bruna? Então, você tem que saber sistematizar essa ferramenta, que é uma ferramenta de desenvolvimento econômico, sim. Então, conseguindo pautar, agregar e amarrar todos esses setores, você consegue ter uma atividade constante, independente de parte administrativa, para não parar os projetos também, que o Contur, eu estou como secretária executiva hoje do Contur. Já traçamos um plano de trabalho para 2016, então nós estamos executando o nosso plano de trabalho, porque um dos desafios que eu vejo em relação aos conselhos, que realmente é de suma importância você ter um conselho, mas mais importante ainda é você ter um conselho ativo, e fomentado e fortalecido. Um dos desafios que eu vejo é eu tá sempre estimulando as atividades em grupo. Então, são reuniões mensais. Quando não são de 30 em 30 dias, nós temos as reuniões extraordinárias, que foi no caso de protocolar para o município de interesse turístico. Um dos requisitos para eu fazer esse protocolo, esse pedido, era que eu precisava ter 6 atas assinadas por todos os conselheiros e reconhecido firme em cartório. Para mostrar que o Contur está ativo e está se reunindo periodicamente. Então, assim, é isso mesmo. Então, assim, foi um desafio, porque eu peguei a pasta em dezembro, eu tive que compor todo um conselho novamente, nós tivemos que fazer um decreto, nomear esse decreto, e assim, a primeira reunião do Contur foi dia 17 de março. A primeira reunião do Conselho Ativo. Dia 7 de abril eu já estava na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo protocolando o pedido de MIT. Então, é assim, em menos de um mês eu consegui... Município de Interesse Público, né? Só para o pessoal... Município de Interesse Turístico. Aqui já está muito automático. E o que é esse MIT, aliás, para o pessoal entender melhor? Quais são as vantagens de ser um município de interesse turístico? O MIT é uma lei criada, essa lei foi criada por alguns deputados do Estado de São Paulo, né, no governo agora do Geraldo Alckmin, que classifica os municípios justamente para a participação destes, porque até então tem muito município que é balneário, que é estância turística, mas não
como que eu posso dizer, eles não abraçam a questão do turismo receptivo, eles fazem do acordo que eles precisam fazer para receber bem o turista. Então essa lei ela é o quê? Também para dar um respaldo para a atividade turística. Então a lei ela classifica o município como um município de interesse turístico ou instância turística. Por que município de interesse turístico? Para as cidades que ainda não têm essa classificação turística. Então eu tenho todo um protocolo a ser preenchido, uma documentação a ser preenchida para ser protocolada na LESP. Eu protocolei o pedido de município de interesse turístico em São Paulo, porém falta eu terminar alguns documentos. Isso, o que isso traz de vantagem para a Jaú? Eu tendo a classificação no município de interesse turístico, é um pouco grande. Anualmente, no mínimo, o Jaú vai ganhar 500 a 600 mil reais para fomento turístico. Então já é uma verba aí destinada do Estado de São Paulo sem contrapartida para ser utilizada para o turismo em si, que é algo que é um orçamento bem vantajoso assim para o planejamento turístico. Para você se tornar, mediante essa lei que foi sancionada, para você se tornar estância turística, não vai depender do seu atrativo turístico, como já eram feito em outros anos, como Brotas e Barra Bonita, que já tem o turismo fortalecido. Mas se durante 3 a 4 anos manter a atividade constante no município turístico, eu posso entrar com pedido de estância turística. Daí a minha verba aumenta. É uma segunda etapa, então é município de interesse turístico, depois vem a instância. Isso, depois vem a instância turística. Daí a verba aumenta destinada às instâncias de 2 a 3 milhões. Nem Brotas agora no mês passado recebeu 2,5 milhões para o turismo. Então já tem uma questão fortalecida. A secretária de turismo de lá, a Luciana, também fez uma colaboração aqui para o pessoal de Jaú, para mim especificamente, para a parte da formatação do Contur e dessa parte de regimento interno, passou um pouco da experiência dela, também tem nessa Câmara Temática. Então essa lei aí, ela vem para dar um chão para o pessoal que tem essa atividade turística também e requer uma verba destinada para isso, porque o turismo, você não trabalha uma área específica, você trabalha desde acessibilidade, desde sinalização, rua, asfalto, banheiro público, praças, parques, então você vai investir em tudo como um todo, até atendimento de saúde, o ponto de informação turística e assim, em todos os municípios, não só do estado de São Paulo, mas como do Brasil, eles não têm tanto investimento no turismo quanto nas outras secretarias e departamentos. Então é para dar uma fortalecida assim nesse sistema, nesse setor turístico. Ainda em relação até a pauta, né, do Contur, né, que você explicou o que vem sendo discutido e quais são as prioridades, né, desse plano de trabalho. O primeiro é essa solicitação que já está lá na LESP, né, para virar um município de interesse turístico e ter um respaldo, uma verba para ter um maior investimento nessa área. O que mais, por exemplo? Quais outros pontos têm sido bastante discutidos? A questão é da finalização do plano diretor de turismo, que já está com 70% concluído, que também faz parte do requisito para concluir a classificação de município turístico. Uma outra questão também que é pauta e do plano de trabalho, assim, o plano de trabalho a ser desenvolvido pelo Contur, então todo mundo tem atividade ali dentro e eles estão representando o setor, eles não estão representando eles específico ou empreendimento, eles representam o setor. Então, assim, eu passo atividades para os conselheiros. Nossa próxima atividade é eles trazerem os pontos negativos e positivos de cada setor em relação ao turismo receptivo para a formatação de políticas públicas, porque o Contur é um conselho deliberativo, normativo e consultivo. E também o desenvolvimento de um fórum de turismo, que é uma pauta nossa que a gente tem aí para fazer um fórum de turismo e divulgar todos os projetos e programas, tanto do departamento quanto do Contur, como a parte de projetos e programas regionais, de fortalecimento de roteiro regional também. Então, são algumas pautas que tem do Contur. O fortalecimento dos roteiros já existentes em Jaú, o que nós podemos agregar também, quais são as necessidades de cada setor, como o Amaral Carvalho, o território do calçado, a questão do Frei Galvão, do turismo religioso, das transportadoras de turismo, questão de fiscalização para regularizar, para poder transportar e dar um serviço de qualidade. Então, assim, o Contur hoje, nesse ano 2016, qual que é a nossa premissa? É arrumar a casa, vamos dizer assim, a grosso modo. A gente conseguir fazer um diagnóstico, um prognóstico da situação, e elaborar propostas. E essas propostas, porventura, vão vir a ser políticas públicas municipais e é um Contur atípico em relação a outros municípios e servir até de modelo para outros municípios e para a Câmara Temática também do Estado de São Paulo. Então a gente já elaborou um pré-roteiro para Jaú, para apresentar nesse fórum.
Então a gente vai pegar o roteiro que foi elaborado pelo Contour, que a gente acredita que já esteja fomentado e já possa vir a ser um roteiro comercial para inserir em salão do turismo, Estado de São Paulo, em algumas agências. Vamos fazer esse roteiro, fazer uma expectativa do roteiro e inserir outros roteiros. Um outro segmento do turismo que eu vejo em Jaú também, que até em parceria com o Corpo de Bombeiros, é a questão do esporte de aventura. Que é até uma coisa interessante, né? Porque o pessoal pensa, nossa, esporte de aventura em Jaú, geralmente a gente pensa logo em Brotas, né? Que já está bastante consolidado. Então, em Jaú também tem esse potencial. Tem esse potencial. São níveis diversificados. Brotas não tem nem que se discutir em questão de esporte de aventura. Mas assim, que nem em Jaú. Jaú a gente consegue trabalhar o esporte de aventura em paralelo com o nosso segmento que é o forte, que é o setor de negócios, que é o território de calçado. A gente consegue dar mais uma opção de lazer para o turista. Então, eu descobri no distrito de Potunduva um ribeirão que chama Ribeirão da Ave Maria, que o pessoal falou, não é ribeirão, é córrego. Eu falei, não, é ribeirão, é córrego. Chegamos lá, é um ribeirão que vem desaguar no Tietê, em parceria com o Corpo de Bombeiros, agradecendo até o tenente Felipe, o subtenente o Júlio, o sargento Neren, que não mediram esforços para colaborar com o departamento. Pegamos o pessoal de Brotas, os pentacampeões de rafting de Brotas, o André Brandão e o Fabinho, que são do Corpo de Bombeiro também, e descemos o Ribeirão de bote. Fizemos um levantamento da questão do percurso mesmo do rio, já está sendo feita essa pré-limpeza para a introdução da atividade de rafting. O que foi diagnosticado? Que há um grande potencial contemplativo de diversificar o perfil de demanda, desde infantil até da melhor idade, que possa estar utilizando a questão de educação ambiental, porque assim, foi caracterizado pelo pessoal do rafting de nível 1 e 2, quer dizer, malemar, molha o bote, mas tem as suas corredeiras, então dá uma emoção para quem não está acostumado com isso. Fora que a paisagem em torno, por ser mata fechada, é muito linda mesmo. Então já tem uma outra programação para finalizar essa limpeza, junto com o pessoal do Corpo de Bombeiros, e conversar com o pessoal do entorno, os proprietários também, para mostrar o nosso projeto de introdução de atividade. Uma outra questão também que eu vi do esporte de aventura foram as pedreiras de Jaú, que tem um potencial. Então, tudo isso já está sendo desenhado, já está sendo conversado com os proprietários de alguns locais. As propostas já estão sendo feitas para montar um roteiro comercial e buscar investidores para o município. Porque é uma sacada do departamento que esse roteiro ele atrai muito público. E em Jaú específico, a tendência, a qualidade de vida está muito grande, e é natural. Então, você vê grupos de ciclistas, grupos de corredores. Então, a intenção é montar uma estrutura de arvorismo, ou uma tirolesa, ou um rapel na negativa, que é aquele rapel que você não precisa encostar, ali no cartódromo, na pedreira, atrás do Jaú Shopping. Todo mundo vai querer fazer, não só o turista que vem de fora, mas o próprio munícipe, o próprio morador da cidade. Então, são questões que a gente está levantando, que eu estou levantando pelo departamento, estou colocando em pauta com o Contour para ver o que cada um pode fazer. Estou buscando investidores para essas atividades, para esses roteiros, então já tem algumas pessoas interessadas em saber, fazendo esse percurso, e saber como que funciona. Porque além de inserir essa atividade, Bruna, tem toda uma norma, né, que precisa ser seguida, de segurança. Então, assim, é um planejamento muito bem feito, com muito amor, com muito carinho, e tem potencial, sim, já ou na parte de turismo de aventura, na parte de negócios com o território do calçado, na rede hoteleira tem uma qualidade muito vasta de serviço, nas agências de turismo também, que são emissivas hoje, que mandam para fora, mas é questão de recepcionar. Então já está pronto, sim. Então o que estava faltando mesmo no meu diagnóstico era a parte da estrutura mesmo, dar um chão para esse trade poder trabalhar e se inserir num comércio, né, num mercado turístico a nível estadual, federal. Ensinar a pescar e não dar o peixe, para até criar essa sustentabilidade. Então, partiu dessa premissa, a criação não, porque já existia o Contour, mas essa reformulação do Contour, esse reativamento do Contour,
e manter sempre atividades constantes com os novos desafios e mostrar o trabalho. Então essa questão das reportagens que saíram tanto em rádio, no comércio de Jaú, só vem a mostrar que o nosso trabalho está dando certo e a estimular cada vez mais a fazer. Então são empresários, né, são cabeças de empresas, são pessoas formadoras de opinião que estão abraçando a causa, estão dispondo do seu tempo, que cada um tem a sua importância também, e tratando com muito carinho. Então isso dá maior prazer ainda em trabalhar. Luana, você comentou um pouco do território do calçado, né? Bom, Jaú é conhecida como a capital do calçado feminino. Sim. Apesar da crise econômica, várias fábricas fecharam nos últimos tempos, nos últimos anos. Como é que tá esse setor calçadista aqui em Jaú, né? Como continuar atraindo as pessoas para virem para cá comprar calçado? Porque o pessoal tem reclamado, né? Primeiro que falam assim, Jaú não tem nada. A única coisa que tem é o calçado e agora o calçado não... tem bastante, Jaú, eu tô descobrindo. Exatamente. Então isso que é até interessante, né? A gente conversar com uma pessoa que é da área, uma turismóloga, porque tem vários pontos turísticos na cidade que a gente nunca tinha pensado. Isso, por exemplo, que você comentou da Pedreira. Eu achei interessantíssimo, o esporte radical, que é uma coisa que a gente não imagina, né? Que a gente passa todo dia ali e não enxerga, né? Por isso que um profissional da área tem a capacitação para ver quais são os potenciais da cidade. Mas no caso do calçado, que já é um potencial, né? Já é uma coisa bem estabelecida aqui na cidade. Como driblar isso em tempos de crise para que não caia o turismo, né, nesse setor também? Uma vantagem que o território já tem é que ele não tem uma concorrência, vamos dizer assim. Jaú é a capital do calçado feminino e não existe uma outra capital do calçado feminino, pelo menos tão perto assim. A crise, essa parada econômica, vamos dizer assim, tá geral, né, Bruna? Não é só em Jaú. O território do calçado, como todos os outros também setores e alguns equipamentos, tanto de comerciais, de comércio, sentiu essa caída de demanda sim, mas o Ralph, né, também é membro do Contour, ele é um parceiro maravilhoso também em questão das atividades de divulgação de roteiro. Viu no Contour uma oportunidade também de crescimento e fortalecimento econômico para o calçadista que está lá. A crise existe, ela existe sim, diminuiu a demanda, só que o território do calçado é um portão de entrada para Jaú. Então, qual que é a intenção do território junto com o Contour? Buscar mais clientes para o calçado em relação a um roteiro como um todo. Então, a partir do momento que eu tiver um roteiro de Jaú, e é claro que o território vai estar inserido nesse roteiro, a gente vai buscar o perfil econômico para ser lançado esse roteiro. Então, vai ser em Bauru, vai ser em Marília, vai ser em São Paulo, vai ser em Brasília, vai ser em Santa Catarina. E o território vai estar inserido nisso. Só que esse roteiro não vai ser para a pessoa vir para o território e ir embora. Não, vai ter todo um roteiro que abrange um município e quem dirá uma região também, que é essa proposta que o turismo ele só é considerado uma atividade turística quando o turista, o excursionista, ele fica por um tempo maior de 24 horas no local exercendo, trazendo divisas de fora para dentro. Então a intenção do território estar inserido no Contour é também de fazer parte de um roteiro. E existe muita demanda também. Apesar de ter a crise, vai muita gente para o território do calçado ainda. E também divulgar o município para lá. Então a intenção é que a pessoa que vai só para o território estimular a ficar mais 2, 3 dias. Então, se ela for e voltou, ela vai pegar um roteiro, vai ter uma pessoa, um receptivo ou um guia que seja, para estar atendendo essa pessoa, mostrando o que é Jaú, estimulando ela a voltar uma outra vez e ficar 2, 3 dias, uma semana que seja, com um leque de opções de atividades do mais diferentes segmentos. Daí também engloba a questão de Brotas, a questão de Pederneiras, de Dois Córregos, Bariri, Bocante, que cada um também tem um atrativo em si, e não só em Jaú. E os nossos prédios históricos também é outro ponto bastante interessante, né? Jaú, ela também, na questão de protocolar o pedido do município de interesse turístico, uma questão que chamou muita atenção do deputado lá e viabilizou também a questão de protocolar esse pedido foi a questão dos prédios tombados aqui. Hoje nós temos mais de 400 prédios tombados. Isso não é normal para o município em relação ao estado de São Paulo, com uma média de 150, 140 mil habitantes que a gente tem em Jaú. Que nós que moramos aqui, passamos pelo centro, às vezes a gente já nem dá mais tanta importância, né? Já não dá. A gente já está tão acostumado a ter esse cenário histórico
que a gente não vê, mas muitas pessoas que vêm de fora, na hora que passa, até comentam, nossa, que igreja linda, a igreja matriz tem uma arquitetura, né, não tem nem comentários, né, os prédios aqui do Escola Major Parado, as escolas. Assim, o Departamento de Patrimônio Histórico, ele é muito fortalecido ali na Secretaria de Cultura e Turismo, que é o Ricardo Dalbor, arquiteto, que toma conta dessa questão. E assim, ele tem um carinho, ele tem um profissionalismo que é peculiar, por isso que Jaú também está em destaque em relação à preservação de patrimônio histórico. Dentro do setor turístico, temos um roteiro que chama o Corredor Centro Histórico de Jaú, que conta a questão de algumas casas específicas, de datas, de pessoas que vieram a ter uma importância para o município também. Então tem esse roteiro também de corredor histórico a ser inserido na questão de Jaú. Então a gente tem em Jaú, tem o turismo de saúde, que é o Amaral Carvalho, tem o território do calçado, tem o artesanato, tem o corredor histórico, tem a questão da gastronomia, a questão dos bares de aqui de Jaú, o restaurante, que é muito diversificado também, a questão de eventos sazonais, como o Festival de Inverno, o Festival Caipira de Pouso Alegre. Pouso Alegre tem a gastronomia que é riquíssima. Agora no distrito de Potunduva eu descobri esse ribeirão que também dá para inserir essa atividade de esporte radical, que tem o porto do Frei Galvão também, que inclusive eu fiz o passeio na Barra Bonita pela Médio Tietê, que eu fui a convite do Edson Bressan, Palmesan, perdão, e eu conheci, eu já sabia da existência desse roteiro do Frei Galvão, né, na capela lá no mosteiro, mas eu nunca tinha feito. E assim, é um roteiro maravilhoso, o nível de atendimento do barco, assim, é de cruzeiro mesmo. Então, às vezes é uma coisa que está do lado e a gente não conhece, a gente sabe que existe, mas não vai lá vivenciar essa expectativa. Às vezes percorre 1.000, 2.000 quilômetros, sendo que aqui você consegue sanar alguma necessidade sua de lazer e interatividade também. E o agronegócio também é um potencial sim, já o agronegócio, a questão da competição do manga larga, redes e tambores é bem forte em Jaú. Mas assim, eu acredito, e movimenta uma economia, porque esses campeonatos, Bruna, pelo que eu tenho de conhecimento, o pessoal que vem de fora, eles ficam de 2 a 3 dias, então eles giram uma economia, eles trazem um dinheiro, então é hospedagem, alimentação, transporte, gasolina, farmácia, supermercado, que seja, eles nunca vêm sozinhos, então eles vêm sempre numa comitiva, então isso já dá um fortalecimento econômico. Então tudo isso são questões a ser pontuadas para o Departamento de Turismo dar uma atenção também na questão, quando a gente for ter classificação do MIT, ter essa verba, saber destinar, para dar uma estrutura também para eles poderem recepcionar e entrar como turismo, porque isso é fortalecimento econômico. Então esse pessoal do campeonato que vem 3, 4 dias, já joga um roteiro para eles também poderem voltar numa outra data ou continuar durante uma semana também em Jaú para conhecer todas as outras questões também. Então são questões a ser pontuadas e serem trabalhadas também. Então a gente tem que saber o que tem em Jaú, o potencial que ele já oferece e descobrir outros potenciais para introduzir na atividade um roteiro. Jaú é muito rico, porque quando você for assim, a pessoa fala, não tem que fazer em Jaú. Tem muita coisa de fazer sim, é só questão de montar um roteiro e apresentar para a pessoa, porque às vezes está muito solto, então a gente não sabe o que tem em Jaú. Mas fica muito pulverizado, fica né? muito pulverizado. Então na hora que você jogar, mostrar o que se tem e como se fazer, o pessoal, nossa, dá para fazer isso em Jaú, dá para fazer raft em Jaú, dá para fazer rapel em Jaú, fazer tirolesa. Dá sim, a questão é o poder público, o departamento, dá uma estrutura para investidores virem e finalizar essa atividade. Porque o turismo não existe sem iniciativa privada e sem investidores e empresários. Então é um sistema mesmo, é um trade. Para funcionar, precisa do poder público, da iniciativa privada e da comunidade. Porque a maior intenção, o objetivo do turismo é gerar qualidade de vida para quem mora aqui. Então é entrar com programas de capacitação, concursos de capacitação, aproveitar essa parceria do Senac e do Centro Paula Souza, também cursos técnicos, em cursos rápidos, em workshop, para capacitar e gerar emprego também, né, para Jaú. Bom, um outro objetivo é a formatação de um ponto de informação ao turista também, que entra nesse rol de medidas de infraestrutura, né, para você receber bem o turista, além da capacitação das pessoas. Você tem que ter um receptivo, né, Bruna? Você tem que saber receber e como receber esses turistas. Então, uma outra questão que já está sendo executada é o PIT, é o ponto de informação ao turista. Já vai estar sendo implantado aqui no mercado municipal.
em parceria com o pessoal do Contur e com os artesãos de Jaú, que eu também estou dando uma força aí para eles em relação a eles se organizarem entre si. Eu já fiz uma capacitação junto com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento em turismo receptivo, que é um turismo receptivo, o pessoal do Jardim de Baixo, como trabalhar o produto deles, como inserir uma cultura jauense, desde o hidroavião, do peixe, do calçado, na técnica que eles vendem, que eles desenvolvem. Então, tem sabonete que foi feito com calçado, tem a senhorinha que faz a touca, que fez uma touca do hidroavião lá, aquelas antigas com óculos, tem outro que fez uma flor que se você vira de ponta cabeça são vários sapatinhos. Então o pessoal já está absorvendo e eu senti a necessidade de dar um pouco mais de atenção a eles também. Então foi feita essa capacitação e agora eu estou ajudando eles a se organizarem entre si. O que é se organizar? Eles virarem uma associação, para eles poderem também fazer o convênio deles, ter as propostas dele para trazerem para a gente poder dar um respaldo para ele. Então esse ponto de formação turística é o Contur e o pessoal do artesanato que vai expor as peças lá. O foco não vai ser a venda, o foco vai ser a informação. Então a pessoa que foi no Mercadão, no Mercado Municipal de Jaú, que é um ponto histórico, cultural também, um prédio maravilhoso, diga-se de passagem, vai ser de informar. Então vai ter um cadastro lá de todos os equipamentos e serviços de turismo, desde táxi, transportadora para traslado, hotel, restaurante, bar, farmácia, hospital, pontos turísticos a serem visitados, horário de funcionamento, também vai ter a exposição dos artesãos. Então vão ser elaborados critérios, vai ser de 2 a 3 peças cada um, eles vão deixar os cartões de visita deles, como os equipamentos também de recepção de restaurantes vão deixar a divulgação deles e isso vai servir de informação para quem quiser buscar algum tipo de serviço turístico de Jaú. Então a primeira implantação vai ser no Mercado Municipal. Já estou com uma proposta para o território do calçado também, para montar esse pitch em parceria com o pessoal da associação, né, dos artesãos. Uma outra proposta também que é Amaral Carvalho, porque o Amaral Carvalho não é turismo escolhido em si, mas é por necessidades. Mas por que a gente fala turismo de saúde? Porque são pessoas de fora que chegam a ficar 1 semana, 2 meses e traz um fortalecimento econômico para o município também. Então a questão é montar os pitches, os pontos de informações turísticas em pontos estratégicos de Jaú. Então, território do calçado, Mercado Municipal, Amaral Carvalho, Pouso Alegre, que lá é muito rico na parte da gastronomia, no distrito de Potunduva, assim que fortalecida uma atividade turística também, no terminal rodoviário, que é de suma importância. Então, tem pontos estratégicos no Jaú Shopping ou no Parque do Rio Jaú, que seja, pontos estratégicos de formação do turista, assim que inserida uma atividade, um roteiro. Mas, em primeira instância, é no Mercado Municipal, sim. Luana, a gente falou durante a entrevista inteira que ninguém faz nada sozinho, né? E o turismo é uma união de vários pontos, né? Que nem até você mesmo falou, até pensar em farmácia, mas tem farmácia suficiente na cidade? Tem, né? Infraestrutura, tem hotéis, tem restaurante, né? É todo um conjunto, né? De situações, de coisas que vão oferecer um bom serviço e atrair o turismo para a cidade. E além do turismo local, o turismo regional, né? As parcerias entre os municípios também é uma alternativa excelente. Você, inclusive, participa da Comissão de Regionalização do Turismo. Isso. Como é que funciona essa regionalização? Essa comissão ela foi proposta pelo Fernando Figueiredo, que é colega de profissão também, bacharel em turismo. Ele é profissional do SENAC, da FATEC. E o Fernando, assim que foi protocolado o pedido de MIT, ele veio conversar comigo. Eu já conheço ele há algum tempo, né? Dessa intenção do governo do estado de São Paulo com o SENAC e como que Jaú se posicionaria na questão dessa comissão de turismo. No primeiro momento eu já falei, não, estou dentro, o que você precisar, o departamento pode contar comigo. Então partiu de Jaú e para outras regiões. Assim, o objetivo dessa comissão é o fortalecimento econômico regional, de maneira regional, como eu falei no começo, vender os pacotes regionais. Então, primeiro nós vamos montar uma estrutura institucional. O que é essa estrutura institucional? É saber o que o meu município tem para oferecer em questão regional. E Jaú, como a gente conversou, tem vários atrativos. Só que eu só vou poder pontuar 1 a 2 para colocar nessa comissão regional, porque também tem outros municípios também.
e sempre sabendo enxergar a necessidade de outro município. Não é porque o meu potencial receptivo é maior que outras cidades que eu vou tentar pegar a maior fatia do mercado regional, vamos dizer assim. É saber você também fazer a questão da educação, vamos dizer assim. Cooperação. Cooperação, isso mesmo, Bruna. É você saber cooperar e ajudar essa necessidade de outra região. Então, assim, é o fortalecimento econômico regional. O objetivo é montar um roteiro regional e lançar no mercado, sim. Então, também está na segunda reunião. Então, dia 2 é em São Paulo, da Câmara Temática, e dia 4 vai ser na Barra Bonita. A primeira foi em Bariri. Nós somos recepcionados pela prefeita de Bariri e o secretário de Desenvolvimento do município, o Paulo Melo, se eu não me engano o nome. E agora vai ser na Barra Bonita, essa próxima reunião, dia 4 de agosto. Então, são metodologias a serem aplicadas também. Então, cada reunião é um degrau, é um plano de trabalho a ser executado para concretizar esse roteiro turístico. Bom, já que o assunto é turismo, olha só o que a Luana trouxe aqui pra gente, ó. Gibizinho da Turma da Mônica, Turismônica. O que é esse daqui, Luana? Explica pra gente. Esse gibi, ele foi desenvolvido pelo governo do estado de São Paulo, é uma graça, uma maravilha. Dentro dele, Bruna, está contando um pouco de uma situação de turismo, de uma família que pretende viajar, como que é feito esse turismo, a questão da acessibilidade, que é muito importante também, né? De quem pode, quem tem acesso ao hotel, à atividade turística. E assim, gibi, desde a infância, acho que todo mundo gosta, né, Bruna? E quando eu fiquei sabendo, quando foi divulgado esse material, eu falei, nossa, já precisa ter isso daqui, porque isso aqui foi lançado no começo, bem no começo do final de 2015, se eu não me engano, no começo de 2016. E na hora que chegou aqui pelo Maurício Petis, que é o coordenador de turismo do governo do estado de São Paulo, que eu também tive o prazer de conhecer, eu fiquei assim, falei, eu não acredito que já o recebeu. Ele agradeceu o município por estar passando todas as informações cabíveis, até para nível de conhecimento do governo do estado de São Paulo. E assim, não é todos os municípios que têm isso aqui não, tá, Bruna? Só quem fez a lição de casa certinho mesmo, para quem mandou toda a documentação, para quem está com contour ativo, para quem está se fazendo destacar dentro do mercado de turismo. Então, isso aqui é um presente para Jaú, do governo do estado de São Paulo, para nos parabenizar pelas nossas atividades, tanto do Contour como da Prefeitura e do Departamento de Turismo. Bom, Luana, nosso tempo está acabando, daria para a gente ficar aqui conversando por várias horas, tem bastante assunto para falar, né, sobre o turismo. Você quer deixar algum recado para o pessoal, para quem está nos assistindo? Eu quero agradecer a participação de todo mundo, do Contour, da comunidade, dos artesãos, que estão ajudando a fortalecer esse planejamento, essa estrutura turística também. Falar que o Departamento de Turismo está de portas abertas para quem quiser conhecer o nosso planejamento, meu plano de trabalho. Quem tiver alguma sugestão de roteiro, de introdução de atividade, alguma coisa que eu não conheça de jogo, que cada vez eu estou conhecendo mais, de propostas e investidores também. Dizer que o Departamento está de portas abertas para todo mundo, para quem quiser conhecer um pouco mais de turismo, querer saber um pouco mais de turismo, e também falar que daqui a pouco eu estou lançando uma página para o acesso de internet, o pessoal conseguir conhecer um pouco mais dessas informações do meu trabalho também. E por enquanto é isso. Eu agradeço a oportunidade de poder mostrar essa parte de Jaú, tá, Bruna? Bom, a TV Câmara sempre acompanha, né, as coisas relacionadas aqui à cidade, então a parte de turismo, os atrativos, até quando a gente estava falando em off aqui, né, quando for ter o rafting, a gente quer ir acompanhar, viu, Então, Ana? convite, vamos fazer um rafting, Bruna, no Ribeirão da Ave Maria, chamar todo mundo lá para fazer um rafting, fazer um passeio contemplativo, eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Tá ótimo. A gente sempre fala, a TV Câmara é o canal de Jaú, porque a gente mostra, né? A gente quer mostrar as coisas aqui da cidade, os nossos potenciais. Bom, se você assistiu essa entrevista e quiser revê-la, você pode procurar pelo YouTube, Câmara Municipal de Jaú, ou então pelo Facebook, também Câmara Municipal de Jaú, rever essa entrevista tão legal com a Luana Reis, que é turismóloga aqui em Jaú. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, obrigado.